Ok. Só para fazer um teste aqui, se vocês estão me ouvindo e me vendo, digitem um, por favor, só para fazer um teste. Digitem um para mim, por favor, aí. Ok, Fábio, Ana Paula, Maria, Fábia, Régia, Gladson, ok, que ótimo, que ótimo, que ótimo. E essa é a nova ferramenta da Kona GP, tá? Hoje nós estamos fazendo a transmissão com o apoio do YouTube, é um webinar gratuito, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho. Às vezes eu vou olhar para baixo, olhar para cima, mas é porque o computador fica um pouquinho mais abaixo da webcam. Quem estiver no YouTube, se alguém clicou no link do YouTube e foi direcionado para o YouTube, eu peço que volte, tá? Porque lá você vai ter acesso ao chat, ok? E a experiência é melhor, né? A experiência é melhor porque você pode fazer seus comentários, fazer suas perguntas e tudo mais, tá? Então, eu quero parabenizar vocês por estarem aqui. Se vocês estão aqui, significa que vocês estão em busca de conhecimento, de aumentar o grau de conhecimento em gestão de projetos. Suponha-se que vocês trabalham na área de gestão de projetos ou são estudantes da área onde a gestão de projetos é muito aplicável, ou seja, quase todas as áreas profissionais, que projetos são projetos, meios das organizações atingirem seus objetivos, e é uma área que alavancou minha carreira profissional depois de muitos anos. E hoje nós temos o prazer, nesse primeiro webinar, o prazer de estar aqui com Sônia Lopes, que vai falar para a gente um pouquinho sobre métodos ágeis para todos. Tá? Eu não vou apresentar, eu vou deixar aqui a palestrante, que a Sônia fale um pouquinho dela antes de começar a palestra oficial, ok? E no final, gente, eu vou falar um pouquinho também do evento Kona GP, tá? O intuito aqui hoje é a palestra da Sônia, Métodos Ágeis, mas no final eu vou explicar um pouquinho sobre o Kona GP para vocês e deixar uma condição bem bacana para quem participou e ainda não garantiu seu credencial, tá? Simplesmente para hoje e amanhã. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o áudio da Sônia. Sônia, você está me ouvindo? Estou. Está ouvindo. Gente, digitem 2 agora para diferenciar. Digitem 2 aí se estão ouvindo a voz da Sônia. Dá um oi aí, Sônia. Olá, boa noite. Eu já vi aqui que nós temos gente de Minas Gerais, Fortaleza. Tive algumas surpresas, a Régia está nos assistindo também. Isso é muito bacana, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, e aí a gente acaba encontrando nessas situações, né? Com certeza. Muito bacana. Então digitem 2 aí, o Carlos Magno digitou 2. Mais alguém está ouvindo a voz da Sônia? Ok, Ana Paula. Então, Ana Paula, Fabiano, Lucas, Fábio. Beleza, gente. Então, nós vamos começar aqui. Vou ampliar a tela da Sônia, que ela vai tomar agora o comando dessa apresentação, ok? Então, aproveitem, tá, todo o conteúdo da palestra da Sônia. Desliga tudo que você tiver perto que possa tirar sua atenção. Já desligue, fecha a porta se estiver num quarto, para poder não ser distraído e perder nada, não perder nada que a Sônia tem para trazer para a gente hoje. E já eu estou aqui de volta para conversar com a Sônia também e dar mais alguns recados, ok? Sônia, todo seu. Bem, gente, boa noite. Conforme vocês viram, Sônia Lopes, né? Eu costumo dizer que hoje em dia, quando alguém vem assistir uma palestra nossa, vem para um bate-papo, a pessoa já fez toda a pesquisa no LinkedIn, no Facebook, já sabe mais sobre a gente do que a gente mesmo, né? Mas, de repente, alguém não fez essa pesquisa, vou fazer um compacto e depois vocês podem saber mais lá nas redes sociais. Bem, a minha formação original é em arquitetura. Arquitetura, como eu digo, como eu brinco com o pessoal da área de métodos ágeis, arquitetura mesmo, fazer casa, né? Arquitetura e urbanismo. Eu fiz mestrado em patrimônio histórico e, na sequência, eu fiz um MBA de gerenciamento de projetos. E descobri que quando você
estuda o que a gente chama aí de gerenciamento tradicional de projetos, a gente fica com uma bazuca para matar uma mosquinha, né? Então, essa bazuca, ela, no caso dos arquitetos que têm um escritório, que tem um tamanho médio de escritório, de médio e pequeno, que é a maioria, é muita informação, é muita quantidade de processos, e às vezes você fica meio perdido para começar sem saber exatamente o que fazer, né, o que implementar. Mas o que acabou acontecendo é que eu fui convidada para dar aula no MBA de Gerenciamento de Projetos da FGV e logo depois no MBA de Projetos da UF. E o contato com os alunos de diversas áreas foi extremamente interessante, né? E graças a isso eu conheci os métodos ágeis, porque os alunos que vinham da área de TI, de tecnologia da informação, eles começaram a trazer o tema para a sala de aula, né? Nessa época, aí 2010, por aí, ninguém fora da área de tecnologia da informação falava sobre métodos ágeis, usava métodos ágeis, né? Bem, e eu comecei a estudar por conta própria métodos ágeis, e quanto mais eu estudava, mais eu chegava à conclusão que servia para todos, né? Não era só para o pessoal que vinha, que desenvolvia software, né? Não era só para essa galera, né? Era para todo mundo. Quando a gente está falando disso, eu comecei, nesse período, a buscar mais informação, né? Então, eu fui fazer cursos, e cursos específicos de Scrum, de Kanban, de OKR, enfim, vários cursos nessa área. E o que acontecia no início é que quando eu me apresentava na turma, né, as turmas normalmente não eram muito grandes, era muito mão na massa, e quando eu me apresentava na turma, as pessoas na turma diziam, a primeira reação era, se eu era arquiteta de software, né? E aí eu tinha que explicar que não, que era arquiteta que fazia casa, que fazia edifício, era uma arquiteta que na realidade não sabia nada de software, né? Porque não era minha praia. Mas vinha a segunda pergunta, que era o que você está fazendo, né? E aí eu saía, né, levantava minha bandeira para dizer que eu estava ali exatamente porque eu acreditava que servia para todos. Bem, o tempo foi passando, eu desenvolvi um modelo de gerenciamento de projetos que eu foquei, exemplifiquei para arquitetos profissionais criativos. Isso foi publicado nesse livro, Métodos Ágeis para Arquitetos Profissionais Criativos, onde, na realidade, o que eu apresento é um modelo híbrido, né? Eu trago algumas coisas do método clássico, né? Das boas práticas, que são tradicionais, e junto com muita coisa de métodos ágeis, né? Com isso, eu acabei apresentando um artigo, um talk, num evento de Scrum em 2015. Né? Então, assim, eu tinha levantado essa bandeira já um pouco antes, dizendo que servia para todos, e hoje realmente isso está muito mais divulgado. Né? Eu já ministrei curso em diversos lugares, exatamente com esse foco, né, de métodos ágeis para todos. Não sei, pessoal, tem gente aí do Brasil inteiro, mas, por exemplo, quem é de Rio e São Paulo deve já ter ouvido falar da Laje, que traz sempre uns cursos de ponta, pessoal na área de criatividade, mas que é aberto para todos, e eu já ministrei curso lá, já ministrei curso para reserva, enfim, a gente tem aí um histórico já implantei métodos ágeis em algumas empresas também. Mas então chega de falar de mim, né, e vamos falar de métodos ágeis. Quando eu comecei a conversar com o Wagner sobre esse evento de hoje, a gente tinha a primeira ideia era que a gente abrisse direto para perguntas. Só que isso acaba ficando muito solto, fica um pouco desordenado, né? Então, a gente optou por fazer uma pequena introdução, para a partir daí a gente abrir para as perguntas. Então, a ideia
a gente começar com alguns conceitos introdutórios, porque métodos ágeis ainda é uma novidade para várias pessoas. Para começo de conversa, vamos aí, o pessoal está participando, deu boa noite aqui no chat. Para vocês, quando vocês escutam falar em métodos ágeis, em que vocês pensam? Vamos aí, vamos aproveitar e digitar também. O que vocês pensam aí? Lucas, Ana Paula, Maria Cecília, Carlos, Régia. O que vocês pensam? Vocês escutam falar em métodos ágeis, o que passa na cabeça de vocês? Dormiram? Opa, entrega de valor. Vamos lá, Rodrigo, gostei. O que mais que passa? Esse já sabe um pouco de métodos ágeis, não é novidade para ele. Vamos lá, quem mais? O que passa na cabeça de vocês? Só o Rodrigo vai participar? Ah, um assunto novo, legal. Adaptação às mudanças, agilidade, integração entre equipes, gerenciamento de projetos que não possuem um escopo muito definido, legal, tá? Então, a gente aqui já começa, método muito utilizado na área de TI, pois começou aí. E ainda é muito utilizado na área de TI, né? Então, não é uma... ainda muita gente está nesse entorno ainda que não está usando os métodos ágeis. Então, vamos lá. Quando a gente escuta falar de ágil, é muito comum a gente começar a pensar em rapidez. Né? Tem alguns conceitos aí que sempre vêm, alguns... Só que quando a gente está falando de ágil, né, o ágil foi concebido como algo flexível, né, algo que se move com facilidade, que é ligeiro na hora da mudança. Né? Então, eu tenho aí, na realidade, uma questão de agilidade, sim, porque ele é ágil, ele é rápido na hora de se adaptar às mudanças. Por isso, muita gente diz métodos ágeis é o que a gente tem de melhor nesse mundo de mudança que a gente tem hoje, onde as mudanças acontecem cada vez com mais frequência e numa amplitude maior. Né? Então, eu tenho mudanças mais radicais num tempo menor. Então, se isso acontece, o meu escopo muda muito. Né? Teve aqui alguém que tinha colocado a questão do escopo, né? Quando o escopo não está muito bem definido. Às vezes, o cliente até acha que esse escopo está muito bem definido no início. Só que as mudanças externas geram algumas mudanças dentro desse escopo. E outras vezes o cliente começa a entender melhor o projeto dele, o que está sendo desenvolvido, quando ele começa a ver coisas prontas. E aí ele muda de ideia, né? O famoso cliente que gosta de mudar de ideia. Então a gente começa a ter aí uma mudança que vem de fora para dentro, que eu preciso ajustar o meu projeto. Bem, o que acontece aí é que eu preciso, então, ter um modelo, um processo que ele vá se adaptando, né, onde eu posso repetir e posso aprender com aquilo e posso ajustar, porque conforme essas mudanças acontecem, eu não paro tudo, replanejo o projeto inteiro até o final e começo tudo de novo. Né? Essas mudanças acontecem com o avião no ar. Então, eu preciso ter alguns ciclos, eu preciso ter ciclos onde eu tenho, dentro desse ciclo, início, meio e fim, e eu aprendo alguma coisa, e quem é da área de projeto já vai reconhecer que isso é o nosso ciclo PDCA. Né? Então, em cada ciclo de trabalho, eu tenho um aprendizado e eu consigo ajustar melhor essas mudanças. Bem, um colega aqui também colocou Kanban, né? A gente escuta muito, o que a gente mais escuta falar quando a gente está começando a falar de ágil, né? As pessoas que já ouviram alguma coisa, normalmente ouviram falar de Kanban e de Scrum, e principalmente de Post-it. Né? Se tem Post-it, é ágil, né? Tem essa ilusão aí, assim, de que se tem Post-it, é ágil, e aí o Post-it entrou na moda. Realmente é muito útil, mas não é só Post-it que faz
um gerenciamento, uma condução de um projeto, do desenvolvimento de um produto, ser ágil. Bem, e aí o que acontece? A gente tem alguns métodos, alguns processos, alguns frameworks que compõem esse conjunto que a gente chama de métodos ágeis, né? Quando a gente está falando de métodos ágeis, embora o que a gente escute falar primeiro, que são os mais populares, fora da área de TI, a gente ouve falar em Kanban e em Scrum, eles não são os únicos, né? A gente tem vários outros métodos que compõem essa questão do ágil, né? Então, a gente tem aí o TDD, que é o Tested Driven Development, a gente tem o XP, o Extreme Programming. Então, a gente tem aí alguns que são muito específicos da área de TI. Eles foram criados, esses são assim para resolver problemas muito específicos da área de TI. E aí a gente acaba não tendo esses métodos tão divulgados fora da área de TI, que realmente eles foram concebidos para resolver problemas específicos de TI. Mas o conceito que está por trás disso é o mesmo, tanto quando a gente fala de Kanban, de Scrum, de FDD, de DSDM, enfim. A gente tem aí um conjunto que segue princípios semelhantes, né? Só que a raiz disso tudo está no que a gente chama de Lean Thinking, né? Então, quando eu estou falando de ágil, estou falando antes de Lean Thinking, né, do pensamento Lean, que é o pensamento enxuto. E esse pensamento enxuto, ele foi desenvolvido, testado, colocado em prática, né, entre 1948 e 1975, pela Toyota, né, é o sistema Toyota de produção. Que na década de 80, o MIT identificou que tinha um diferencial na Toyota e foi pesquisar o que era isso, né? Por que a Toyota tinha uma produtividade maior do que as outras montadoras? E aí ele descobre um conjunto de princípios, e aí sim, isso ganha o nome, esse conjunto de princípios ganha o nome de Lean Thinking. E essa mentalidade enxuta, né, esse trabalhar de forma enxuta, e nesse período foram desenvolvidas algumas ferramentas como o Kanban, né, que depois ele se transforma num método mesmo, é encorpado, né, e começa a ter outras informações. Mas o que começa daí é a gente ter a consciência, por exemplo, de eliminar desperdício, criar conhecimento, flexibilizar decisões e planejamento. Então, eu consigo ter uma flexibilidade, eu consigo mudar mais rápido, entregar o quanto antes, produzir valor, né? Um colega já tinha colocado aqui que quando ele pensa em ágil, ele pensa em produzir valor e entregar valor para o cliente. Autonomia da equipe, ser transparente, ver o todo. A gente tem aí alguns princípios Lean, né, que eles perpassam esse conjunto de métodos conhecidos como métodos ágeis. Bem, e aí essa história de métodos ágeis começa mesmo com esse nome a partir do Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Software. O Manifesto Ágil foi publicado em 2000. E o que eles buscavam? Eles buscavam um grupo de desenvolvedores, cabeças pensantes tal, se reuniram e aí eles começam a discutir, eles percebem, já nessa época já existia o XP, e eles se reúnem exatamente para discutir uma forma melhor, né, com mais flexibilidade para o desenvolvimento de software, já que os métodos tradicionais eles tinham muitas dificuldades. Então, é publicado, então, nessa época, desenvolvido e publicado o Manifesto Ágil, que tem alguns princípios, né? Ele prioriza algumas coisas em detrimento de outras. Então, ele prioriza, por exemplo, as pessoas, né? E o fato de você aprender, de você, em ciclos, você aprender e ter essa melhoria contínua, né? Você trabalhar em colaboração com os clientes, você ter uma resposta rápida às mudanças, você ter um produto funcionando, então você está agregando valor. Então, para a gente dar uma olhadinha, né, nesse Manifesto Ágil que está disponível na internet, vocês podem acessar a qualquer momento, tem até um site, Manifesto Ágil,
que se propõe? Que os indivíduos e a relação entre eles seja mais valorizada do que os processos e as ferramentas. Então, essa relação entre os indivíduos, o olho no olho, o combinar as coisas, cobrar as coisas de uma forma mais direta, isso aí é melhor do que eu ter processos e ferramentas que sejam super complexos, né? O segundo ponto do Manifesto Ágil é software operacional. Quando a gente fala de métodos ágeis para todos, eu traduzo esse software operacional como produto que faça sentido, produto que agregue valor. Então, eles defendem que é melhor você ter um produto que agregue valor do que você ter uma documentação completa e nunca entregar esse produto. A gente tem vários casos de software, de desenvolvimento de software, que, principalmente, no final da década de 90, início da década de 2000, onde você tem histórias aí de softwares que ficaram anos sendo desenvolvidos e não se tinha nenhuma entrega efetiva de valor. E mas esses projetos, eles tinham uma documentação completa. Um outro ponto que eles priorizam é a questão do cliente em colaboração. Então, esse cliente, que normalmente no sistema tradicional ele fica afastado e ele surge apenas em alguns momentos, onde ele vai aprovar alguma coisa, e aí muitas vezes o intervalo entre o encontro com o cliente e o encontro seguinte é muito longo. E quando eu tenho esse tempo muito longo, eu acabo tendo muita mudança, porque o cliente ficou lá sozinho no escritório dele, pensando. Quando você encontra com ele de novo, ele teve um monte de ideias. É um perigo o cliente sozinho, né? Porque aí ele começa a ter ideias compulsivamente. Então, se eu tenho esse cliente um pouco mais perto, esse cliente participando um pouco mais, participando de uma forma mais regular, ele acompanha o que está acontecendo, entende quando você diz para ele que não dá para cumprir o prazo. Então, é muito mais útil esse cliente estar perto de você do que você ter esse cliente longe e depois você precisar de negociações contratuais super longas, super estressantes, enfim. E o último item do Manifesto Ágil são as respostas rápidas às mudanças, né, acima de seguir um plano. Porque muita gente entende o gerenciamento de projetos tradicional, né, as boas práticas do gerenciamento de projetos tradicional, como algo que eu planejo no início, planejo o projeto inteiro detalhadamente, de uma forma perfeita, e depois eu tenho que seguir aquele plano. Eu ligo automático e vamos em frente nisso aí. Só que, bem, não é bem assim. Quando a gente está falando de tradicional também, a gente precisa fazer adaptações, a gente precisa fazer ajustes. Não adianta pegar um método que está lá na prateleira e tentar implementar. Você tem que fazer ajustes, etc. Mas, de modo geral, os métodos tradicionais eles são mais lentos na hora de responder as mudanças. Tá? Espero ok até aí? Beleza? Bem, a gente viu aqui que vocês, quando até citaram o que passava na cabeça de vocês quando a gente estava falando aqui de o que vocês pensam, né, quando a gente fala de ágil. Estou aqui repassando, ver se é o comentário novo. Tá, beleza. Mas o que vocês comentaram é que muitas vezes essa coisa de flexibilidade leva a alguns mitos, né? Então, a questão de não planejar é um mito, a questão de não ter documentação, de ser documentação zero dos projetos, também é um mito. Eu ter um escopo 100% flexível, um tempo 100% flexível e um custo 100% flexível, isso também é um mito. Então, depende muito do método que você está usando, né, e da maturidade dos envolvidos nessa questão. Eu participei num evento de Scrum que uma pessoa estava lá revoltada, um rapaz estava revoltado, porque o chefe dele
queria que ele fornecesse um prazo para acabar o trabalho. E ele dizia que ele trabalhava com Scrum e Scrum ele não tinha prazo. Só que a vida real não é assim, né? Eu acho que eu nunca trabalhei sem prazo na minha vida, né? Até o Wagner cobra prazo aí da gente, me manda isso, me manda aquilo. Para o CONAGP e para o AR a gente precisa de um currículo, uma foto, não sei o que, tal. Então, até, né, quando a gente está fazendo outro tipo de trabalho, a gente também precisa cumprir prazos. Senão o mundo não acontece, né? A engrenagem não funciona. E acontece a mesma coisa nos projetos que a gente usa métodos ágeis. A questão é que muitas vezes, Wagner até apareceu aí, só porque eu estava falando dele, ele resolveu aparecer para se defender. E aí existe esse mito de que se eu estou fazendo ágil, eu não preciso me comprometer com prazo, e consequentemente não vou me comprometer com custo, e não me comprometo com o escopo, porque o cliente também não está comprometido com o escopo. Né? Mas isso é um modo errado, né? Eu não queria usar uma palavra tão radical, mas é um modo errado da gente olhar para o ágil. Inclusive, a gente tem métodos que, dentro desse conjunto de métodos ágeis, que o que eles fazem é exatamente fixar tempo e custo para que eu tenha um escopo flexível com o cliente. O que vai acontecer é que se o cliente coloca alguma coisa nova logo no início, eu vou ter que cortar lá no final, né, o que está alguma outra coisa. E provavelmente, se aquilo não foi priorizado, porque não era importante, eles descobriram que aquilo ali não era importante. Então, essa é uma questão que a gente sempre tem que estar atento. Né? Tem sempre alguém para reclamar que você está fazendo ágil, então você não tem prazo para entregar, você é uma vida boa, está aí, não precisa planejar nada. Também não é verdade. Eu vou ver se funciona aqui o compartilhamento de tela, que o nosso amigo Wagner testou ontem comigo e funcionou belíssimamente. Vamos lá. Opa, acho que funcionou, mas vocês ainda não estão vendo, é isso? Beleza. Só que é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, a gente está falando, né, aí de, existe uma ideia de que a gente não planeja. Não, a gente precisa planejar sim. Né? O meu cliente tem uma data para o site dele para o ar, porque ele tem um negócio que depende desse site. Então, se eu estou aqui no momento zero, né, aqui no início, né, onde está esse símbolo aqui, você está aqui, você tem ali para frente, por exemplo, 10 semanas para o seu site para o ar. Então, eu tenho uma grande entrega aqui, eu tenho um grande produto. Só que para esse site para o ar, eu tenho etapas. Eu preciso ter, nesse meu exemplo aqui, em 4 semanas um mockup aprovado e em 8 semanas toda a programação testada para eu subir o site na 10ª semana. Isso é um planejamento, só que isso é um planejamento macro. Eu não detalho a minha 19ª semana no início. Eu tenho esse cronograma macro que vai orientar sprint a sprint, né? Ciclo de trabalho a ciclo de trabalho. Então, o que acontece é que eu vou detalhar quando chegar no momento de começar aquele ciclo de trabalho. Porque se eu detalho logo no início a minha 19ª semana, coisas acontecem no caminho. E provavelmente eu não vou conseguir colocar essa 19ª semana aqui em prática exatamente como eu imaginei lá no início. Então eu vou ter que replanejar. Aí aquele tempo que eu gastei no início planejando a minha 9ª semana aqui, ela vai ser tempo jogado fora. Porque essa 9ª semana ela vai sofrer influência da 8ª, da 7ª, da 6ª, de alguma coisa que atrasou aqui, o cliente que não mandou alguma coisa, alguma informação, uma foto, e você acaba tendo aqui um atraso. E você mexe um pouco, você revê equipe, em função do prazo que você tem, etc, etc, etc. Né? Então, eu tenho sim, só que eu tenho planejamentos macro.
como é que a gente começa aqui? Eu estou usando aqui um material, gente, eu não sabia exatamente como é que essa conversa ia acontecer, e eu deixei alguns PowerPoints aqui abertos para a gente ir complementando, se surgisse algum tema, alguma coisa, a gente conseguir complementando. Então, como é que a gente começa esse planejamento? A gente começa olhando a visão do produto. Que produto é esse? O que eu vou fazer? O que eu vou entregar para o cliente? Né? Que nem a visão da empresa. Onde é que minha empresa quer chegar? Né? Então, onde esse meu produto quer chegar? Qual é o objetivo maior desse produto? Depois eu tenho um segundo círculo aí, que é a meta da release. Também, alguns autores chamam de roadmap, aí, onde eu defino objetivos e necessidades do negócio, mas ainda em alto nível, para cada entrega. Então, que entregas eu tenho ao longo desse tempo? Eu posso ter aí um projeto que vai durar 1 ano e eu tenho entregas de produtos que façam sentido a cada etapa. O que não quer dizer, uma etapa pode ter 2 meses e a outra etapa ter 3, e a outra etapa ter 1 mês. Né? Eu posso ter. Por quê? Porque quando eu estou entregando essas minhas entregas, são entregas que façam sentido para o cliente. Ok? Tem uma pergunta aqui que pergunta se a meta da sprint deve ser algo que agrega valor para o cliente. Certo? Certo, mas muitas vezes você tem a situação de que você faz sentido para o cliente, agrega valor, mas ainda não é uma release. Né? Se a gente voltar para aquele outro slide, né, eu tenho aí dois sprints, né, cada sprint tem 2 semanas, eu só tenho uma grande entrega para ele com release 1. Ok? Então, eu tenho, na realidade, a visão do produto, que é algo maior, que é o produto pronto, o que faz sentido para o cliente como produto pronto. A release são etapas intermediárias, e dentro da release eu crio os meus sprints. Tá? Eu tenho ciclos menores que dentro desses ciclos eu vou trabalhar... Ok? O Carlos já respondeu aqui. Dentro desses sprints eu tenho algumas metas. Né? Porque muitas vezes eu preciso que algo esteja pronto para ser encaminhado para alguma outra área, alguma outra pessoa dentro daquela equipe, enfim, para que aquilo ali tenha continuidade. Né? Imagina quando a gente está falando, por exemplo, de um site que eu tenho tanto uma parte de design, quanto eu tenho uma parte de programação, eu tenho uma parte ali de marketing, que você está usando o site para vender, então ele tem que ter cores, ele tem que ter um design que responda a questões de branding. Então, eu começo a ter ali, muitas vezes, aquele produto, ele vai sendo elaborado e ele vai melhorando até eu ter uma entrega que realmente o cliente, muitas vezes, consegue usar sem estar pronto, né? Aquela visão completa do produto. Mas você começa a ter ali facilidades que você consegue que sejam testadas por esse cliente. Ok, voltamos? Funcionou? Deixa eu ver se funcionou a nossa volta, ainda não. Bem, seguindo aí o que a gente... Isso, beleza, voltamos. Seguindo aí o que a gente tinha pensado, eu tinha pensado como estrutura, fazer uma pequena introdução aí sobre o Scrum e sobre o Kanban, né? Porque tanto Scrum quanto Kanban são os métodos aí, as ferramentas, estruturas mais conhecidas e que realmente são de uso universal. Né? Aí eu já ouso dizer que são de uso universal. Né? Até nas estrelas a gente consegue usar qualquer tipo de projeto. Até Supernanny usa os princípios do Scrum. Eu uma vez estava treinando uma equipe que nunca tinha ouvido falar de métodos ágeis e tal. Aí eu fui com post-its, quadros, não sei o quê, Kanban, aquela coisa toda. Aí quando chegou assim no final do treinamento, era uma equipe de uma empresa média,
Eu estava treinando uma equipe ali que devia ter umas 8 pessoas. No finalzinho, uma menina virou para mim e falou assim: nossa, Sônia, isso aí está parecendo Super Nani. É igualzinho. Então é mais ou menos isso, entendeu? Você cumpre as metas, você caminha com a sua atividade ali ao longo do tempo. Então a gente começa a ter uma diversidade aí de usos. Já pintou uma pergunta aqui. Como estudante, eu fui falar que o uso era universal, tá vendo? Então, como estudante, ainda sem vida profissional regular, como posso me beneficiar dos métodos ágeis? Olha só, a pergunta é boa. Te agradeço, Maria Cecília, a pergunta. É o seguinte, quando a gente fala de métodos ágeis, os métodos ágeis foram criados justamente para você trabalhar em equipe, né? Então, o conceito inicial, a ideia da visualização, né, da transparência, né, se a gente vê que quando a gente está falando dos valores do Scrum, por exemplo, a gente está falando de respeito à opinião do time, aos membros do time, você está aberto para que os stakeholders, em geral, participem de todo o trabalho, o comprometimento com esta equipe. Então, a gente está falando aí, sempre os textos, os livros, vocês vão perceber que eles são voltados para equipe e para equipes dedicadas. Então, eu tenho uma questão aí que o ágil foi desenvolvido para equipes não muito grandes, no máximo 10, 12 pessoas, dedicadas àquele projeto. Bem, e aí a vida real, ela não é exatamente assim, né? Você entra numa empresa de pequeno, médio porte, todo mundo faz tudo e mais alguma coisa, né? Chuta para o gol e corre para agarrar, né? Então, e apita o jogo ainda. Então, você joga em todas e em mais algumas. O que acontece, gente? Eu tenho princípios aí dentro do método propriamente dito, né? Quando a gente pega o Scrum, por exemplo, que serve para você colocar, sabe aquelas metas de virada de ano que a gente tem? Vou emagrecer, vou parar de fumar, vou não sei o que, tal. Todo mundo tem a sua listinha, né? A gente está no final de janeiro, vocês ainda lembram a lista de vocês. Se a gente tivesse em junho, eu ia dizer que vocês já tinham esquecido completamente a tal da lista. Mas como a gente ainda está no início do ano, todo mundo lembra a sua lista. E aí, como é que eu coloco isso em prática? Ou como eu coloco o meu trabalho, a sua wish list, Rodrigo? Como é que eu coloco o meu trabalho de faculdade para ser feito com o Scrum? Então, o que o Scrum propõe para a gente? Ele propõe ciclos de trabalho, que são sprints. Eu tenho um planejamento macro, né, tipo aquele que eu mostrei para vocês, onde eu vou dizer assim, olha só, no final eu quero emagrecer até o meio do ano, então até junho eu preciso perder tantos quilos. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso mudar a alimentação, fazer exercício, etc, etc. Faço tudo ao mesmo tempo? Não. Eu priorizo o que vai ser feito. Então, eu priorizei o que vai ser feito e me proponho a fazer isso. Só que se eu não acompanhar, acaba não sendo feito. Esse é o problema, né? E por isso a gente esquece as benditas listas, né, de final de início de ano. Então, o que acontece? Eu preciso monitorar isso. Tanto o meu trabalho da faculdade, quanto o projeto Uma Vida Pessoal, eu preciso monitorar. E mesmo sendo um projeto feito por uma única pessoa, eu preciso acompanhar, porque senão a gente faz aquilo que gritam mais alto para a gente fazer. Então, você esquece que você tem que emagrecer, você esquece que você tem que parar de fumar, você esquece que você tem que ir na academia e esquece que tem que fazer o trabalho de cálculo, porque você acha mais legal fazer o trabalho sobre pontes do que o trabalho de cálculo, né? Ou o trabalho de liderança, que você acha mais legal do que fazer o trabalho de cálculo. Então, o que acontece? Você precisa priorizar os trabalhos da faculdade, né, que é o seu caso. Você vai priorizar esses trabalhos, você vai
definir quais são as atividades que você tem em cada um, o que você vai fazer em cada semana. Então, além disso, o que o Scrum especificamente diz para a gente? O Scrum diz, por exemplo, que a gente precisa monitorar diariamente. Então, diariamente, você tem que olhar para essa sua lista e identificar o que você fez, o que você não fez, por que você não fez, qual foi o impedimento, para corrigir para o dia seguinte. E no final do ciclo, seja no final da semana, da quinzena, do mês, depende de como você definiu o seu sprint, quando chega no final do ciclo, você precisa avaliar o ciclo como um todo para você aprender para o ciclo seguinte. Nesse caso, você vai estar fazendo um autoaprendizado, um autoconhecimento. Né? Então, mesmo quando você está sozinho, usando esses métodos, você tem benefício. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Ficou ok, Maria Cecília? Olá. Valeu, Maria Cecília. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que o pessoal dormiu. Wagner, o pessoal dormiu. Até o Wagner dormiu, ele saiu aí do... Voltou! Viu? A gente diz que ele dormiu, ele voltou. Voltei! Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Sônia. Olha, mais uma aqui, ó. Beleza, aqui, ó. A Fabiana está perguntando aqui, que está iniciando em gerenciamento de projetos, e ela quer saber onde ela busca mais informações sobre esse método. Olha só, Fabiana, a gente hoje em dia tem diversas fontes, né? A internet é uma fonte aí sem fim. É até um perigo, né? A gente começa a buscar alguma coisa na internet, você começa a buscar sobre Scrum e acaba, daqui a 2 horas, você está vendo receita da vovó sobre o bolo de não sei o quê. Porque você vai navegando, né, e escorrega aí. Então, a gente tem, claro que você tem cursos específicos, eu não sei de que cidade você é, mas... Opa, tá começando aqui, vamos lá. Deixa eu acabar essa aqui da Fabiana. Você pode buscar um curso convencional. Eu não sei se o nosso amigo Wagner vai propor aí algum curso depois, alguma coisa que a gente possa fazer online. É uma ideia, ó, tá vendo? Um negócio novo para você. Você pode fazer um curso online aí sobre isso. Mas a gente ainda tem a possibilidade de buscas pela internet. Eu comecei lendo alguns livros e buscando algumas informações gerais. Depois eu fiz um curso, que aí eu já tinha uma base, aquelas coisas já não eram tão novidade para mim, aquele vocabulário daquela área. Então, aí depois eu consegui, depois eu fiz um curso, não, fiz até vários cursos. Tem alguns livros que eu gosto muito, tem um que chama Scrum, Gestão Ágil para Projetos de Sucesso, que é da Casa do Código, que é um livro muito básico, muito interessante. E tem o meu livro que eu mostrei para vocês no início, né, gente? Métodos Ágeis para Arquitetos Profissionais Criativos. Só a exemplificação que é para os arquitetos, tá? Mas o discurso, o texto básico, a explicação dos métodos, ela é bem beabá para quem está começando mesmo Não tem, tudo eu explico, porque os arquitetos, de modo geral, eles não têm essa vivência de método de gerenciamento de projetos, eu posso dizer assim, porque eu sou profissional também da área, então é uma questão que eu fico confortável para dizer, não estou falando mal dos arquitetos. Bem, vamos lá. E aí, o Fábio pergunta aqui, pela sua experiência, quantos projetos podem ser conduzidos em simultâneo? Pois é, Fábio, nessa minha vida de consultora é uma questão, né? Você tem um lado bom que você pode responder para o cliente, depende, quando ele te faz uma pergunta muito complexa, normalmente a resposta é essa, depende, mas você também tem que resolver umas questões assim bem complicadas, né? Eu fiz uma consultoria
cliente. Quando eu cheguei, comecei a conversar, o cliente era em Porto Alegre, a minha base é Rio de Janeiro. A parte inicial toda a gente fez por Skype, e depois eu fui para Porto Alegre. E, na realidade, ele tinha uma empresa com 2 escritórios, um em Bento Gonçalves e um em Porto Alegre. E o de Porto Alegre era um pouco mais organizado, ele sabia quantos projetos ele tinha. O de Bento Gonçalves, eu perguntei, ele falou, uns 8, 10 projetos. Aí a gente começou a listar, ele tinha 25. Né, com uma equipe de 5 pessoas para fazer 25 projetos. Então, óbvio, tinham vários projetos, inclusive, esquecidos. Se ele estivesse usando métodos ágeis, e esses projetos tivessem um quadro, onde ele tivesse transparência, visibilidade, né, esses projetos não estariam esquecidos. E ele já teria, inclusive, faturado, né, correspondente ao pagamento desses projetos. O que eu acho é que se você tem uma equipe única para fazer diversos projetos, essa equipe, ela na realidade vai conseguir dar conta de 4, 5 projetos simultaneamente. Né? E aí a gente pode ter quadros de acompanhamento, onde você veja os diversos projetos. Porque se a equipe é única, muitas vezes o que acontece é que você tem que priorizar cada sprint, você prioriza um projeto, 2, 3, você não consegue estar o tempo todo fazendo 5 projetos com uma equipe única que tem que dar conta dos 5. Né? Isso é uma situação. Outra situação é o mundo ideal para o qual os métodos ágeis foram criados, onde eu tenho equipe dedicada. Se eu tenho equipe dedicada, ela está dedicada a um projeto. Tá? Mas isso aí eu ainda não encontrei. Eu continuo, como eu brinco com meu sócio, rodando bolsinha, né, para vender consultorias, projetos, tal, mas eu ainda não consegui encontrar essa situação de equipe dedicada. Né? Eu acho que com a crise, então, dos últimos anos, isso passou a ser mais difícil ainda. Né? As pessoas estão tentando fazer mais sempre com menos. E aí, inclusive, tem um livro que eu lembrei agora, que é o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, que é muito interessante também, né? E é escrito por um dos criadores do Scrum, tem umas histórias assim deliciosas que conta. Não é um livro para explicar o método, né? Não é um livro que você vai ler e ele é um manualzinho que te ensina a usar, mas ele é bem interessante. Vamos lá. Você acha que... Sônia, tem desculpa interromper, tem uma pergunta que ficou para trás. Se você respondeu, você me desculpe pelo corte, tá? O método serve, a Ana Paula perguntou, o método serve para qualquer área de atuação? De modo geral, sim, tá? O que acontece? A gente não pode generalizar, né? Então, tudo que a gente diz sempre é bem complexo, né? Porque quando eu digo que serve para tudo, é muito radical. Sempre vai ter um caso, uma exceção, né? Então, eu diria que, de cara, exceção se a gente pensar em fazer uma plataforma da Petrobras, não dá para fazer com ágil. Ponta a ponta. Impossível, preciso de um cronograma detalhado. Eu tenho equipes de diversos países trabalhando simultaneamente. Quem é do Rio conhece o Museu do Amanhã, quem não é possível que tenha visto na televisão, porque foi feito aí para as Olimpíadas, tal, foi inaugurado na época das Olimpíadas, vários eventos ali no entorno. É um projeto também que tem uma complexidade pela questão tecnológica, não só com projetistas de fora do país, mas também com produtos na hora da execução que vinham de fora do país, que você tem que encomendar com muita antecedência, você começa a ter uma complexidade que os métodos ágeis não têm. Mas eu posso usar exatamente essa filosofia no meu dia a dia. Então, nada me impede de eu ter um projeto que estruturalmente ele é todo tradicional, mas no meu dia a dia eu conduza com a minha equipe de uma forma ágil. Porque, na realidade, quando eu estou falando dos princípios ágeis, quando eu estou falando da gente ter transparência, ter comprometimento da equipe, etc., eu estou falando de princípios que são culturais também.
Então, eu preciso ter uma cultura ágil. Eu posso ter essa cultura dentro da minha equipe, gerenciar a minha equipe de uma forma que siga esses conceitos. Eu posso ter, por exemplo, a minha reunião, a famosa reunião de pé, que acontece diariamente, eu posso ter ela mesmo eu tendo uma estrutura toda maior de método tradicional, com boas práticas de todos que você quiser, do método que a empresa tiver escolhido. Então, eu consigo ainda assim conjugar. O que eu acho? Eu, Sônia Lopes, minha humilde opinião, é que o caminho é dos métodos híbridos. Você não é nem radical no ponto tradicional de um lado, nem radical de eu ter do outro lado, né, uma coisa puramente ágil, que eu não tenho compromisso com tempo, com escopo, com custo, né, com nada disso. Eu tenho, entre essas duas coisas, eu tenho 50 tons de cinza. Né? Então, existem nuances aí, e é onde a gente tem o híbrido, entendeu? É onde a gente começa a ter essa questão de eu conseguir saber qual é a dose certa para o meu projeto. E aí, mais uma coisa, Wagner, eu acho que a gente, como gerente de projetos, e tem gente aí que está começando agora, tal, como gerente de projeto, a gente precisa ter o nosso cinto do Batman cada vez com mais ferramentas. Porque dependendo da situação que você tem, você precisa de uma ferramenta ou de outra. E você não sabe qual você vai precisar. Então, quanto mais a gente consegue ter, você pode não ser um especialista em ágil, mas você tem que saber mais ou menos o que é, como é que funciona, porque se você perceber que naquele projeto vai se adaptar melhor ao ágil, aí você sabe para onde correr, que ferramenta você vai pegar, e aí você traz um especialista junto para te ajudar. Mas, de modo geral, você precisa ter muitas ferramentas à sua disposição. Vamos lá, o que mais? Aí eu já me perdi aqui nas perguntas, me ajuda. Vamos lá, a próxima pergunta é do João Vitor. Você acha que o nome ágil está mal empregado? Pelo que entendi, são métodos flexíveis. Olha só, o que a gente pode dizer de estar mal empregado é porque as pessoas vinculam a palavra ágil a rápido. Enquanto que o ágil ele está ligado, quando você vê um ginasta, por exemplo, né, um balé, né, você vê ali uma leveza, né, e uma agilidade naquele movimento. Então, é essa agilidade que a gente está falando. O grande problema é que as pessoas relacionam de imediato o ágil com o rápido. Pode ser mais rápido, mas pode não ser. Você não pode se comprometer com isso. E muitas vezes, quando você vai vender a ideia dentro da organização, né, para uma outra administração, para alguém que não sabe o que é, e você diz, vou usar método ágil. Aí o chefe diz assim, oba, então agora você vai entregar na metade do tempo. E no início não vai acontecer. Depois que a equipe está afinada, sim, você pode entregar na metade do tempo, como o livro que eu acabei de citar. Mas de início não vai ser, porque as pessoas precisam entrar na cultura. Você está certo quando você diz que são métodos flexíveis. São flexíveis principalmente por conta dessa aderência à mudança, de você conseguir uma mudança mais rápida. Né? Você se adaptar a essa mudança e ajustar o projeto de uma forma mais rápida. E aí entra o rápido, né? Que muitas vezes se reflete no prazo final, mas nem sempre. Próxima pergunta aí. Aqui eu vou fazer a pergunta. O Thiago Serigati. Algumas pessoas fizeram alguns comentários, mas eu vou focar nas perguntas, tá? Comentários sobre os temas que você já falou por aqui. Então, o Thiago Serigati pergunta, é possível ter um grande projeto que tenha um escopo macro definido, utilizando as melhores práticas do PMI e no detalhamento dos pacotes de trabalho, utilizar o Scrum ou qualquer outra ferramenta, framework ágil? Foi exatamente o que eu tinha falado. Você conseguiu escrever ali o que eu falei assim meio
bagunçado, né? É exatamente isso, você consegue ter esse macro dentro das boas práticas. Agora, o que você sempre tem que lembrar é que mesmo quando a gente está falando das boas práticas do PMI ou de métodos desenvolvidos a partir delas, a gente está falando de uma coisa que precisa ser adaptada. Eu não preciso usar o PMBOK na íntegra, e o último PMBOK, ele já fala disso, ele usa o termo tailoring, né, da alfaiataria. Isso já estava nas entrelinhas do PMBOK, só que as pessoas simplesmente passavam, né? E veio com uma grande novidade a questão do tailoring, dessa alfaiataria, que é esse sob medida. A estrutura toda dos grandes métodos, elas precisam ser adaptadas para cada caso. Então, você vai tirar dali o que serve para o teu projeto, nesse grande projeto. Talvez você tenha que fazer tudo, ou talvez não. Às vezes, você precisa fazer mais do que o PMBOK está sugerindo. E, no dia a dia, você usa Scrum, Kanban. Né? Você precisa, quantas pessoas hoje, no dia a dia, elas já usam o Trello, por exemplo, que é um aplicativo onde você tem um Kanban, e as pessoas usam isso, que não sabem que estão usando um Kanban, porque viram um amigo usar, e estão usando para suas atividades de dia a dia. Para suas atividades de eu tenho que fazer compras, eu tenho que marcar o médico, né? Aquela coisa bem dia a dia das pessoas. E elas usam o Trello. E, na realidade, quando ela tem lá aquele quadro simples, a fazer, fazendo efeito, ela já tem ali um básico de um Kanban, né? Que é um processo aquilo ali. Eu tenho que fazer, estou fazendo e está feito. Tem um processo ali. E elas fazem isso intuitivamente. Né? É o caso lá da Super Nani, né? Que é os quadrinhos que ela monta para as crianças, que ganha estrelinha, que fez, que não fez, que tem que fazer e tal. São Kanbans que são intuitivos. Né? E até as crianças conseguem, então todos nós conseguimos. Tranquilo. Então é isso mesmo, Thiago. A gente tem que... Thiago? A gente consegue fazer, sim, esse mix. E é um mix muito bem-vindo, porque eu acho que a grande dificuldade quando a gente fala dos métodos tradicionais é justamente monitorar, né, é o dia a dia. E essa questão de monitorar do nosso dia a dia, nisso eu acho que, por exemplo, o Scrum, junto com o Kanban, né, o Scrumban, é fantástico. É fantástico. É ótimo para gerenciar marido, essas coisas assim a gente também usa. Né, deixa lá no quadro a listinha do que tem que fazer, e aí vai acompanhando se ele fez, se ele não fez. Então, também serve. Mais dá essa ideia, não. Dá essa ideia, não. Mas vamos lá, o Fábio. O Rodrigo, ele comentou, o Jeff Sutherland, né, livro Scrum, recomendado, já leu, é muito bom. O Fábio, obrigado, ele fez uma pergunta anteriormente. Você recomenda gestão visual à vista ou virtual funciona bem? Pois é, isso aí é o seguinte. Boa pergunta, excelente pergunta, obrigada. Isso aí é sempre uma briga, né? Por quê? O pessoal está cada vez mais tecnológico. Então, se a gente pegar o exemplo do Trello, que eu acabei de falar, quem não conhece, sugiro até que instale para conhecer, depois desinstala se não gostar. Mas o que acontece? As pessoas usam o Trello para equipe remota, principalmente. E aí, abre no celular. Quando eu abro o Trello no celular, eu vejo um cartão. Eu não consigo ver um quadro. Então, eu não consigo ver o fluxo. Eu não tenho visão do todo. E uma das questões importantes é eu ter visão do todo, né, que vem lá do Lean isso. E o Lean também começa, né, quando a gente está falando do Lean, do sistema Toyota de produção, a questão de eu ter visual, e o Kanban surgiu daí, de eu ter quadros visuais onde eu possa acompanhar, é mais eficiente. Bem, se eu tenho a minha equipe toda num lugar só, tem que fazer o quadro na parede. Porque não tem desculpa para não fazer o quadro na parede, entendeu? E é mais eficiente, está mais comprovado, é mais eficiente. Se eu tenho equipe remota,
eu tenho pessoas trabalhando em lugares diferentes, posso ter um quadro em algum software, onde esse quadro ele vai ser atualizado para que todo mundo tenha sempre a mesma visão do que está acontecendo. Então, essa decisão, ela vai muito do tipo de equipe que você tem. Mas existem os radicais que dizem, nem pensar, nunca pode ser no software. Eu acho que até pode, mas você tem que usar bem esse software, tá? Porque senão ele não é atualizado. Se tiver todo mundo trabalhando na mesma sala, tiver um software, ninguém atualiza. E o quadro não, o quadro está ali, está todo mundo vendo. Se ele não atualizar, pega mal, entendeu? Você está fazendo a reunião diária. Na hora da reunião diária, ele atualiza. Né? Se você tem equipe remota, essa reunião diária tem que acontecer, só que ela vai acontecer por Skype. E o quadro, ele vai ser um quadro compartilhado também, que até no Trello, que é gratuito, você consegue fazer isso. Você compartilha esse quadro e as pessoas acompanham. Então, assim, você precisa conhecer bem a sua equipe, mas eu tenho tido experiências com equipes até bem jovens, super digitais, que preferem o quadro físico. Tá? Então, essa tem sido a experiência. O que mais, Wagner? Vamos lá. O Fabian, ele pergunta o seguinte, desculpa. Trabalho com Scrum. Fazer a sprint planning, sprint review, planning poker, na maioria das vezes, toma muito tempo, mesmo utilizando ferramentas como Trello para nos auxiliar. Como podemos tentar ser mais ágil nessa parte? Bem, vamos lá. Muitas vezes, a reunião diária, por exemplo, ela fica longa porque ela não está sendo feita da forma correta. Então, a reunião diária é para responder aquelas 3 perguntinhas, né? O que você fez, o que você vai fazer e o que pode dar errado. Então, o grande problema é que as pessoas, às vezes, aproveitam esse momento para dizer, eu tenho uma dúvida aqui na terceira linha da folha 5 e eu preciso muito que alguém me ajude, e aí quer ajuda na hora. Aí interrompe o fluxo e vai resolver o problema da página 4, linha 15. Entra numa especificidade que não é uma especificidade desta etapa. Então, tem que tomar muito cuidado se está sendo feita de uma forma boa. Né? Existe aí uma continha que a gente tem. Se eu tenho um sprint de 1, 2 semanas, essa reunião de planejamento, ela tem que durar 2 horas no máximo. Né? E a reunião, a review, ela também vai durar 2 horas, 1h30 no máximo. Se eu faço todo dia, se eu faço acompanhamento, então a minha sugestão é que você avalie, estude um pouquinho essas reuniões para ver se você está fazendo, se isso está sendo conduzido de uma forma. Porque às vezes a gente fica, brasileiro, ele é muito relacional, né? Então, não vou interromper, não vou dizer para o Wagner que o Wagner não pode tratar desse assunto agora, senão o Wagner vai ficar chateado comigo, entendeu? Não vai mais me convidar para fazer o webinar. Então, eu não posso fazer isso com o Wagner, interromper. Aí eu deixo o Wagner fazer o que ele quiser durante a reunião, entendeu? E se o Wagner for meu chefe, pior ainda. Isso não pode acontecer nas reuniões, né? Não tem o chefe ali. Para isso, você tem esse compartilhamento e esse espírito de equipe. Inclusive, recentemente, as 3 perguntinhas do Daily Meeting mudaram, né? Elas eram o que você fez, né? O que você vai fazer nas próximas 24 horas, o que pode dar errado. Era basicamente você, era centrado cada um em si. E as perguntinhas mudaram para o que você fez para agregar para a equipe, o que você vai fazer para agregar ao trabalho da equipe, cresceu esse pedacinho no final, que na realidade faz todo sentido, porque isso vai reforçar o espírito de equipe. Né? E para quem não sabe, que está começando agora nesse mundo, quando a gente fala do Scrum é uma jogada, né? É uma jogada de rugby, que você tem que ficar aquele monte de homem grudado no meio do campo, que a gente nunca sabe, porque rugby é um jogo que realmente, né,
posso confortavelmente dizer que eu não entendo nada. Futebol a gente já tem que dizer que sabe quem é o goleiro, né, quem apita o jogo. Não pergunta quem é aquele homem de preto que fica lá apitando no meio do caminho e tal. As mulheres têm fama de não entender muito de futebol. Mas o rugby a gente pode dizer que não entende nada mesmo, sem pudores. E eu vi, às vezes, nos pedaços de jogo, eu não entendi o que estava fazendo aquele monte de homem ali no meio do campo abraçado. Só que aquele monte de homem ali no meio do campo abraçado, os dois times juntos ali, eles têm ali um espírito de equipe muito grande. E o nome Scrum vem exatamente dessa jogada, onde você tem, cada um tem o seu papel para que o time seja forte, para que o time seja um. Então, esse espírito de equipe, ele é essencial quando a gente está falando do Scrum, por exemplo, e de outros métodos ágeis. E aí, Wagner? As minhas perguntas não estão rodando mais aqui, congelou, então... Não, tem mais uma aqui do Gleidson. É a última pergunta, tá? Até pelo nosso tempo. A última pergunta é de Gleidson. É uma boa prática utilizar para o mesmo projeto vários métodos ágeis? Opa! Dependendo da salada que você fizer, ninguém vai se entender. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Alguns, eles são complementares, né? Tanto que eu costumo dizer que o Scrum e o Kanban nasceram um para o outro. É meio assim, goiabada com catupiry, né? É uma coisa assim, bem... né? Eles se complementam. E tanto que muita gente usa, na realidade, o Scrum-Ban. Então, você usa ali o Kanban simples com o Scrum. Funciona super bem. Agora, se eu estiver usando um método do tipo, deixa eu ver, um Extreme Programming, por exemplo, muitas vezes eu não consigo fazer isso dentro de uma estrutura de Scrum, por exemplo. Né? Ou um teste. O teste, por exemplo, ele pode ser uma etapa dentro do desenvolvimento de software, mas a forma... Entendeu? Tem algumas coisas que combinam e tem outras que não combinam. Né? Não é porque eu gosto de feijoada e gosto de sushi que eu vou comer sushi com feijoada. É mais ou menos essa a ideia, entendeu? Eu preciso avaliar o que tem de bom. Porque eu posso realmente ter o meu método. Eu tiro o que eu gosto desse com o que eu gosto daquele, mas eu não vou estar dizendo para ninguém que eu estou usando XPTO, né? Eu estou usando uma coisa que eu criei, que tem as melhores práticas que eu vi no mundo, e eu juntei. Aí eu faço uma receita nova, né? Que aí é a minha receita. Não é a receita da mamãe, não é a receita da vovó, é a minha receita. Mas dá para fazer isso? Dá, mas você tem que ser um profundo conhecedor de vários métodos para você conseguir fazer isso bem. Senão você vai gerar uma grande confusão e vai comer feijoada com sushi. Ok. Sônia, foi maravilhoso. E pode ter certeza que contribuiu demais com o pessoal. Deixe seu contato aqui no pessoal, caso queiram entrar em contato com você. Tem uma empresa chamada... Fala um pouquinho, Baicon, né? Baicon, isso. Fala um pouquinho sobre ela e deixe seu contato. Isso. Bem, pessoal, eu tenho... Na realidade, são duas empresas, né? A gente tem uma que trabalha basicamente essa questão dos métodos ágeis, né? Que vocês vão ver se alguém se interessar. Né? Esse livro que eu tinha mostrado para vocês, que é da Brasport, que até hoje deve estar na promoção no site da Brasport, que é o modelo TIP de gerenciamento de projetos. Então, a empresa é tipprojetos.com.br, o site. E a gente vai falar, eu e a Cristina, vamos participar aí do CONAGP. Eu vou falar de gestão de mudança e a Cristina vai falar sobre gestão estratégica de sustentabilidade. A gente lançou agora, dia 15, oficialmente aqui no Rio, sustentabilidade e gestão estratégica na prática. E aí, a parte de mudança e sustentabilidade, a gente está trabalhando dentro da Baicon, que é byconn.com.br. Curtam a gente nas páginas, sigam a gente, deem joinha. Bem, gente, foi um prazer aqui falar com vocês. Eu tenho uma pergunta agora, Wagner. Pode Fica falar. disponível, o webinar vai ficar disponível no YouTube para as pessoas? Olha, o webinar, esses 2 primeiros webinars, eles vão ficar disponíveis, tá?
mas as pessoas, todos os webinários com a GP serão emitidos certificados, ok? Então, qual que é a regra? Até eu coloquei na tela aí, vocês viram, muitas pessoas viram, o número para o certificado, número 10, tá? Para que isso? É para dar mais veracidade que as pessoas viram o vídeo. Uhum. E como que vai obter o certificado? A pessoa que está aqui agora participando, ele pode mandar um e-mail para contato@conagp.com.br, tá? E informar esse número, né? A palestra, métodos ágeis, número do certificado 10, e mandar o nome completo. E tem que ser enviado do e-mail que ele se cadastrou. Ou seja, ao receber o e-mail, eu vou ver se ele está cadastrado para o webinar, porque todos que estão aqui fizeram um cadastro no site, tá? Para participar do webinar. Então, só essas pessoas estão cabíveis de participar de receber o certificado, tá? Então, assim, isso é para quê? Para que não vire festa, né? Um amigo manda para outro e tudo mais, e começa a emitir vários certificados. Então, não adianta se inscrever agora para frente. Inicialmente, Sônia, eu não vou disponibilizar, tá? Se eu disponibilizar agora esse webinar, as pessoas que assistirem não vão ter o certificado, tá? Sim. É diferente, a não ser que já esteja inscrito no ConaGP, tá? Eu vou repetir o e-mail, vou digitar o e-mail para vocês aqui no final, tá? Pode ficar tranquilos. Eu vou digitar já o e-mail aqui para vocês, também um código promocional. Então, as pessoas que quiserem assistir depois no YouTube, podem assistir, vou passar o link para vocês, mas elas não vão ter o certificado. Só vai ter o certificado quem estiver cadastrado no webinar ou que já estiver com a credencial do ConaGP. Porque aí esse webinar vai ser colocado dentro da área de membros dos participantes. Tá? É mais uma vantagem de fazer parte desse movimento. Tá? Eu chamo o ConaGP de movimento. Eu vou falar com ele rapidinho, senão eu já ia começar a falar. Então, ficou claro, né? Para obter o certificado, você vai mandar um e-mail para contato@conagp.com.br, informando o número que apareceu aqui na tela, tá? E também o seu nome completo, que nós vamos emitir o certificado digital e mandar para vocês. Quem já está inscrito no ConaGP, lá dentro da área de membros do Hotmart, vai ter esse webinar, tá? E também vai ter a instrução lá com e-mail, como solicitar o seu certificado. Ok? Ô Sônia, eu quero, antes de começar a falar um pouquinho do ConaGP, para o pessoal entender, tá? Eu queria, assim, te agradecer demais pela sua disponibilidade. E foi uma palestra maravilhosa, que contribui muito, um tema que está muito em alta hoje, né? Muitas pessoas buscando mais conhecimento, também voltado para os métodos ágeis, e tirando aquele paradigma de que método ágil é feito para TI. Ele nasceu lá, mas não é simplesmente a TI que pode utilizar métodos ágeis, né? Então, assim, quero te agradecer a sua participação e nós nos encontramos no ConaGP, né? Exatamente. Falar um pouco de gestão de mudança, né? Já que mudança é que acaba transformando métodos ágeis no grande vantagem do mundo atual, né? Porque ele é sob medida para o mundo atual exatamente por causa da gestão de mudança. Isso. Então é isso, pessoal. Boa noite, obrigada. Vou deixar agora vocês aí com o Wagner para ele falar um pouco do ConaGP. Vou continuar aqui quietinha assistindo para eu saber também tudo sobre o ConaGP. Ok. Muitas pessoas que estão aqui agora já estão inscritas no ConaGP, tá? Também são pessoas que já acompanham a gente desde a primeira edição. O ConaGP, gente, para quem não conhece, é um congresso nacional de gestão de projetos que vai acontecer uma vez ao ano, tá? A primeira edição foi em julho de 2018 e a segunda edição vai acontecer agora, do dia 18 a 22 de março. 18 a 22 de março. O ConaGP, a ideia, eu chamo ele de movimento, por quê? Porque o ConaGP busca trazer cada vez mais, tá, conteúdos de qualidade. Né? A gente não se prende
a meia dúzia, 10 palestrantes. A ideia é entregar o maior número de conteúdo possível, tá? Então, as pessoas que estão inscritas no ConaGP, elas têm vários benefícios. A partir do evento agora, da segunda edição, esse webinário que vocês estão aparecendo aqui, que vai ser mensal, e também vai dar direito a certificados, tá? Vão ser apenas para as pessoas que participaram do ConaGP, ok? Então, esse mês e o mês que vem, ele vai ser gratuito, ok? E depois do evento, o webinar vai ser apenas para as pessoas que participaram do ConaGP. Então, quando você se inscreve no ConaGP, você tem um ano, tá, de webinar mensal, sempre com temas bem atuais, que vão, com certeza, esclarecer muitas dúvidas. Tá? Então, nós já temos hoje no ConaGP, são 29 palestrantes confirmados. Tá? 29 palestrantes confirmados. Vamos falar de diversas áreas da gestão de projetos. Vamos ter ferramentas, vamos falar de gestão, tá? Parte técnica. E nós colocamos no ConaGP uma área bem interessante, que é o desenvolvimento pessoal. Por que desenvolvimento pessoal? Porque, na minha percepção, para você ter uma carreira sólida, uma carreira de gestão de projetos, de GP, você precisa ter um alto grau de crescimento interno mesmo, você se conhecer, tá? Porque nós sabemos que grandes falhas na gestão de projetos acontecem por falhas humanas, né, Sônia? As pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não têm inteligência emocional, né? Como eu devo reagir naquela situação com o meu gerente ou com o meu cliente. Então, muitas pessoas pecam aí. Então, nós resolvemos colocar no ConaGP algumas palestras voltadas para isso também. Tá? E eu vou, nesse evento, falar um pouquinho da minha experiência de gestão de projetos, falar de pílulas de empreendedorismo, que podem ajudar muitas pessoas, porque empreendedorismo não é só você abrir uma empresa e empreender por conta própria. Você pode ser um empreendedor interno, que é bem interessante. Aquelas pessoas que querem trabalhar nos seus trabalhos com a mentalidade empreendedora. São coisas completamente diferentes. E lá eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu criei para esse webinar, se você ainda não for inscrito no webinar, tá? Hoje o valor dele é R$ 170, dá direito a participar ao vivo de todas as palestras, das sessões de perguntas e respostas da semana inteira do evento. Vai ter acesso vitalício a todas as palestras do evento, dentro de uma área exclusiva de membros. Ou seja, se você na hora da palestra da Sônia, você está com uma reunião com o seu chefe, teve que ficar mais tarde no trabalho, né, você vai poder chegar em casa e assistir essa palestra 24 horas depois, tá? Então, a palestra dela foi hoje, amanhã, vai estar disponível lá na sua área de membros. E você vai assistir a palestra e, mesmo assim, vai obter o seu certificado de participação, tá? Então, o ConaGP ele vem para trazer muitas vantagens, tanto vantagens voltadas ao custo, como de disponibilidade do material. E já temos o nosso novo webinário. Como eu falei, nosso webinário é mensal, e nós vamos ter, no próximo webinário, mês de fevereiro vão ser 2. Fevereiro vão ser 2 webinars, tá? O próximo webinar, nós estamos definindo a data ainda. Você que está inscrito para esse webinar, que se inscreveu para este agora com a Sônia, você vai receber um e-mail informando direitinho a data do próximo webinar. Beleza? E vai ser o webinar com a Cristina Barbosa, também a palestrante do ConaGP, parceira da Sônia Lopes. Elas trabalham juntas. Então, o tema que ela vai falar, gente, é maravilhoso. É um tema que eu sou apaixonado. Gerenciar projetos e ser feliz. Um sonho possível. Né? Tem várias... tem um livro bem interessante, né? Gerente também é gente. Não sei se... Quando eu comecei na área de gestão de projetos, eu li esse livro, bem interessante. Então, do André Marcauê. Isso. É um romance, tá? É um romance ligado na parte de gestão. Então, aguardem esse e-mail que vocês vão receber da palestra da Cristina Barbosa, que vai acontecer agora em fevereiro. E teremos mais um webinar que eu vou anunciar só depois na palestra da Cristina, tá? Provavelmente deve ser agora na primeira quinzena. Mas aguardem que vocês vão receber informações. Então, eu quero parabenizar novamente vocês que estão aqui hoje em busca de conhecimento, tá? Dizer que
para nós da organização do Kona GP, a maior satisfação é ouvir as pessoas agradecerem pelo conteúdo do evento. Tá? E agora, com esses webinars, nós pretendemos aumentar o conteúdo do Kona GP. Já temos projetos aí futuros de levar o Kona GP para fora do Brasil, devido à quantidade de participantes que tivemos aí na primeira edição, de pessoas de fora do Brasil. Então, novidades nos próximos anos vão aparecer, aguarde, e será um prazer contar com a sua participação. Ok? Então tá aí o link, o contato, eu acho que eu não coloquei o e-mail, né? Para facilitar para quem está aqui, eu vou colocar o e-mail aqui, contato @konagp.com.br. Mas lembrando, envie do e-mail que você fez o cadastro aqui para esse webinar, tá? Se for um e-mail que não está cadastrado, não vai ter o certificado. Ok? Sônia, muito obrigado novamente. É sempre bom ter palestrantes como você, né, sempre dispostas a compartilhar conhecimento. Eu falo com as pessoas, sempre que pergunto, gente, não esconde informação que está na sua cabeça, não. Por quê? Porque essa informação que você tem hoje não é sua, a maioria delas não foi você que criou, simplesmente você foi absorvendo coisas de livros, de pessoas que fizeram isso, e hoje essas ideias moram de aluguel aqui na sua cabeça, né? Então, assim, nada melhor do que a gente compartilhar conhecimento, passar aquilo para as pessoas, para atingir o máximo de pessoas possível e fazer com que as pessoas também possam usufruir e compartilhar esses conhecimentos. E esse é um papel de um líder, na minha opinião, né? Que eu acho fantástico. Então, você que tem conhecimentos, passe conhecimento para a sua equipe, para os seus amigos, para aquela pessoa que você vê como concorrente. Muitas vezes, será que é concorrente mesmo, né? Pode ensinar, porque a maioria das vezes a gente aprende ensinando. Né? Acho que quando alguém está ensinando, a pessoa que mais aprende é o professor, é o palestrante, porque ele busca informação, ele busca estudos, ele vai atrás de saber o que está falando, né? Isso que eu acho gostoso. Com certeza, com certeza. Obrigada pelo convite e a gente pode combinar de fazer outros aí pela frente. Com certeza, com certeza. Sônia, muito obrigado e até o Kona GP. Isso, boa noite a todos. Boa noite.